Gravando. Pronto, está gravando aí. Começando. Bom, gente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sou a Carol, sou do PET Pedagogia e faço parte do GG PET, que é um grupo de estudos sobre educação e gênero. E o nosso grupo tem esse intuito de debater essas questões, né? Ele surgiu em 2019, foi realizado pela bolsista Mariane, e esse ano a gente abriu o grupo de estudo para todos da universidade, né? E é justamente nesse intuito de debater essas questões com o maior número de pessoas, né? E é até um dos questionamentos que a Bell Hooks traz, né, no livro que vai ser debatido hoje, que a gente tem que levar essas questões para o maior número de pessoas, usando uma linguagem mais simples, mais acessível, para que todo mundo, né, possa compreender e participar desse debate. O nosso grupo, ele acontece na quinta-feira, ele é quinzenal e é a partir das 16 horas, então vocês que estão aqui que ainda não participaram, estão convidados a participar. Hoje, como eu já mostrei, né, a gente vai estar fazendo essa roda de conversa sobre o livro Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, né, e a gente tem a honra de ter aqui com a gente a Patrícia Freire, que é integrante da Associação de Mulheres em Movimento, educadora social, pedagoga e mestranda em educação pela nossa querida UFC, né? E ela já participou, assim, com a gente de outras lives do PET, e a fala dela sempre é muito potente, é muito importante, e é uma honra para a gente ter ela aqui hoje, falando aqui na nossa roda de conversa. Aí, só para a organização mesmo, a Patrícia vai fazer a fala dela, e depois a gente abre, vocês podem ir deixando as perguntas aí no chat, né? Que depois a gente abre para as perguntas e para reflexões, se alguém quiser também contribuir, fazer alguma reflexão, também se sinta à vontade. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Patrícia. É uma honra ter você aqui. Com você agora. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, Carol, Suiane, professor Gerardo. Eu agradeço todo o pessoal do PET, né? E desde já digo que fico muito feliz em receber os convites para participar, já é o segundo convite, e também por saber que o PET, né, tem tido esse olhar atento para as questões de gênero, porque muitas pessoas de fora compreendem que a pedagogia ela está voltada apenas para as salas de educação infantil, não é? E a pedagogia e a educação ela é muito mais ampla, ela tem esse diálogo muito mais extenso, e que bom que vocês conseguem atingir todas essas questões, que bom que o PET consegue dialogar, trazer para dentro da faculdade de educação essas questões feministas, essas questões de gênero, né, contra a homofobia, a transfobia, o sexismo, que hoje é algo que nos afeta muito enquanto mulheres, enquanto estudantes, e eu fico super feliz, a honra é toda minha em poder receber esse convite, e agradeço também meu professor, né, Gerardo, que também é coordenador do PET, por deixar com que eu faça essas pesquisas dentro da educação, né, por me apoiar, por me garantir esse espaço dentro da faculdade de educação, onde eu posso desenvolver meus trabalhos com sexualidade, com corpo de mulheres, com gênero, que é exatamente a pesquisa que eu estou realizando agora no mestrado. Também gostaria de deixar bem claro aqui que é uma honra muito grande poder estar trazendo as experiências do feminismo e das vivências que eu tenho na comunidade para vocês, poder compartilhar. É uma troca de aprendizado, né? Sempre é uma troca de experiências que me enriquece muito poder participar desses encontros que o PET e outras instituições também proporcionam. Então, a honra é toda minha, viu? Fico muito feliz e muito grata por estar aqui dialogando com vocês. Eu escolhi esse livro, quando o Gerardo me falou, quando ele me ligou, Paty, as meninas querem que você mais uma vez participe. De estalo, já veio o livro da Bell Hooks, porque era um livro que eu estava lendo no momento para escrever uma parte sobre sexualidade no meu trabalho de mestrado, e também porque é um tema que hoje, mais do que... Hoje sempre é muito importante, né? Principalmente nessas últimas semanas em que a gente teve aí ataques machistas, ataques de violência domésticas nas nossas redes sociais, a gente acompanhando todos esses casos aí do DJ Ives. Então eu digo, não,
vamos trazer esse livro, porque é um livro de fácil acesso, como a Bell Hooks bem frisou, não é um livro que a gente precisa dialogar dentro e fora das academias, porque uma preocupação dela dentro desse livro, né, é que os diálogos sobre feminismo, dentro da academia principalmente, ele tem uma linguagem muito difícil. Ele tem uma linguagem para as pessoas que conseguem dialogar com o nível acadêmico. E aí, quem vem de fora, se você traz um participante, se você traz alguém da comunidade, eles não conseguem acompanhar a linha de raciocínio. E é isso que enfraquece os nossos debates. Então, fico muito feliz saber que quem está puxando essa conversa é uma pessoa que vem da periferia, né, uma mulher que já traz essas experiências e que dialoga com vocês dentro desse universo acadêmico. Então, para mim é uma honra muito grande. E como a Bell Hooks fala, a gente precisa cada vez mais trazer essas conversas para dentro do grupo acadêmico, arrastando outras pessoas, né? Como eu fiz, convidei as meninas da UFESA, que é da veterinária, convidei meninos de outros grupos, porque é isso que a gente precisa fazer, na verdade, para compreender esse livro. A gente precisa escutar essas mulheres, a gente precisa dar voz a essas mulheres que estão em outros espaços, dentro e fora. O Gerardo me falou assim, o grupo do PET está se ramificando, está vindo gente de todos os lugares, não é só a galera do PET. Gente, meu coração explodiu. Porque quanto tempo eu não vi o PET tão articulado, quanto tempo eu não vi o PET trazendo essas questões. Então, assim, eu topo na hora, eu disse para ele, não tem nem como eu negar um pedido para participar de um evento, de uma roda de conversa dessas, se ela me representa, né? É o lugar onde eu vou me sentir bem, é o lugar onde eu vou me sentir representada. Então, o livro da Bell Hooks, ele foi escolhido assim mesmo, e mandei para as meninas divulgar, com algumas pessoas que não tivessem acesso ao livro físico, né? E depois eu acho que a gente pode recolocar de novo, para quem não conseguiu ler, ou para quem não leu todo, para tirar algumas dúvidas, porque a gente tem pouco tempo, e não vai dar para dialogar o livro todo. Eu separei questões importantes, questões que eu acho assim que a gente não pode deixar de discutir nesse momento, né? E para começar, eu gostaria já de falar sobre qual é a tendência que a gente tem hoje de feminismo, né? O que é que a gente mais costuma ouvir sobre o feminismo? O que é que a gente mais traz quando a gente diz assim, eu sou feminista, ou então eu participo de grupos de estudos de gênero que debate o feminismo, e quando alguém... O que é o feminismo para essa outra pessoa que está de fora? A Bell Hooks diz que eles costumam nos ver como mulheres anti-homens, né? E que a gente somos mulheres maldosas, que nós somos mulheres lésbicas, que nós roubamos os empregos dos homens, e que nós já somos muito privilegiadas, que eles não entendem por que esse feminismo, né? E é uma luta que, por mais que a gente viva mais ainda 1000 anos, a gente precisa continuar nela, porque não é uma luta por igualdade. O feminismo é um movimento que luta por direitos. Eu não quero simplesmente ser igual aos homens. Eu quero ter os mesmos direitos que eles e mais alguns que são necessários para mim enquanto mulher, enquanto pessoa, não é? Então, quando alguém nos perguntar sobre o que é feminismo, a gente precisa estar atento para dizer isso, né? Que é muito mais do que a igualdade. Porque muita gente diz assim, você luta por igualdade. Não é só igualdade. Porque eu não quero simplesmente ocupar o mesmo local de espaço que um homem tem dentro da academia. A gente faz um mestrado, faz um doutorado para concorrer com homens para ser professoras. Mas aí, quando eu tenho essa igualdade, será que eu estou pensando também na igualdade de trabalho das mulheres que estão na periferia, das mulheres que são domésticas, das mulheres que são motorista do transporte coletivo que me leva? Então, a Bell Hooks traz toda essa questão para que a gente fique atento da questão não só da igualdade, mas da questão dos direitos, porque lutar por igualdade é algo muito específico, e o feminismo é muito maior do que isso, né? O feminismo, ele precisa ser visto de uma forma muito mais ampla, é por isso que hoje tem os feminismos, né? Porque tem várias linhas, tem várias correntes, que também preocupa ela dentro dessa leitura que eu fiz nesse livro, ela também tem uma preocupação em quanto a isso, principalmente nas questões de mulheres brancas classistas, né, que estão dentro dos grupos feministas, muitas vezes defendendo os seus direitos individuais, né, e é até justo que algumas defendam os seus direitos individuais, principalmente quando se fala de direitos reprodutivos. Dentro de um capítulo aqui nesse livro, ela fala que eu posso muito bem não querer nunca fazer um aborto, respeitar o meu corpo, eu posso ser contra o aborto, mas eu jamais
posso ser contra o direito do aborto legal. Eu posso decidir, não, eu não quero fazer o aborto, vou ter esse filho, mesmo que seja uma gravidez indesejada, mas eu preciso garantir que outras mulheres que desejam, elas tenham esse direito respeitado. Isso é o feminismo, isso é lutar por direitos, e não apenas por igualdade, né? Então, a gente tem que ficar sempre muito atento a essas diferenças que a Bell Hooks traz. Eu acho muito interessante quando eles dizem que nós somos os homens, né? Principalmente os bolsonaristas, dizem que nós somos um monte de mulheres bravas. E, na verdade, nem sempre a gente é tão bravo assim, né? A gente também somos regadas e mantidas por amores, por paixões, mas nem sempre a gente pode deixar de ser radical em algumas decisões que a gente tem baseada nas raízes do movimento feminista, né? Quando a gente está dentro da universidade, a nossa oportunidade de estar aí, enquanto mulher favelada, ela precisa ser um ponto em que a gente consiga garantir que outras mulheres têm esse direito. Não é simplesmente porque eu entrei que está tudo ótimo, está tudo resolvido. Eu preciso também garantir que outras mulheres igual a mim, tenham esse direito, que consiga também ingressar e que consiga também dialogar e que consiga perceber que são lutas feministas que vão garantindo todas esses nossos direitos em qualquer espaço que a gente vá. Uma grande luta do movimento feminista, né, ontem na Argentina, foi exatamente as mulheres conseguir que quem saiu do trabalho para cuidar dos filhos em casa, né, durante esse período que ela vai cuidar dos filhos, ela vai ter esse tempo contado como tempo de serviço para contar na sua aposentadoria. Então, assim, não deixa de ser importante essas lutas ao longo do tempo organizadas, essas lutas em que a gente busca pelo direito da gente ter igualdade e também ter alguns vamos dizer assim, privilégios, que eu nem gosto de usar essa palavra, porque eu acho que não é privilégio nenhum, para uma mulher que fica em casa com 2, 3 crianças, cuidando de seus filhos, ter esse direito contado como um tempo de serviço, um tempo de trabalho, porque não deixa de ser um trabalho tão árduo, tão perspicaz, quanto um homem que está desenvolvendo seus trabalhos no emprego formal. Então, eu acho super justo, acho que esses direitos que vão sendo garantidos com a luta feminista, direitos mais do que acesso à justiça mesmo, por todos os tempos em que a gente foi escravizada e por todos esses anos em que a gente vem sofrendo por não ter igualdade. Eu acredito que os homens que falam que o feminismo é algo perigoso e que eles têm medo desse feminismo, né, eles não sabem o que é o feminismo, né? A Bell Hooks diz muito isso no livro, eles não compreendem o que é o feminismo. E somente essas atividades, como essa do GGPET, em que homens têm acesso e que podem participar, é que vai fazer com que eles tenham uma nova concepção do que é o feminismo, percam o medo, compreendendo que realmente nós não somos uma ameaça aos direitos deles, nós não somos uma ameaça aos homens, pelo contrário, né? Todos os homens são bem-vindos. Eu gosto muito do capítulo em que ela fala que os homens podem ser nossos aliados na luta, que os homens podem ser feministas. Até pouco tempo, e em alguns grupos que eu participo, muitas mulheres perguntam se os homens podem ser feministas. E a Bell Hooks nos diz nesse livro que sim, que eles podem ser grandes aliados se eles forem antissexistas. Eles são muito menos ameaçadores do que mulheres sexistas que estão dentro dos grupos feministas. Então, a gente precisa ficar muito atenta a isso, né? Como é que a gente deixa de ser sexista, Patrícia? Nós, enquanto mulheres, nós deixamos de ser sexistas quando a gente começa a trabalhar esse sexismo internalizado que tem dentro da gente, e que não é fácil. Como é que a gente pode nos reconhecer? A gente pode nos reconhecer sexistas desde o início em que a gente começa a educar nossos filhos, até eu nem sei quando, porque todo dia a gente vai se pegar se surpreendendo com algumas atitudes sexistas que a gente vem enraizada, que a gente vem sendo criada dentro desse patriarcalismo. Não tem como a gente fugir. Tem como a gente dizer que é totalmente antissexista, né? A gente, de vez em quando, vai se pegar ainda, se flagrar, né? Cometendo gestos que não condiz com o feminismo. Mas é exatamente isso, continuar essa luta, continuar esses estudos para que a gente possa garantir que esse antissexismo, ele seja a base
para o feminismo continuar vivo e presente, né? Então, ter homens antissexistas é muito importante. Ter homens que estejam do nosso lado, compreendendo que nós estamos lutando por direitos e algumas igualdades, é muito importante, né? Não tem como a gente viver numa sociedade, a Bell Hooks fala nos últimos capítulos, em que a gente vai ser, todas as mulheres, se todas elas começarem a ser feministas, mas se os homens não deixarem de serem antissexistas, não adiantou de nada, porque não é simplesmente engajar as mulheres no feminismo, é também trazer os homens para a gente construir uma única igualdade, para a gente construir uma única sociedade, onde todos nós vamos ter consciência do que são os direitos das mulheres e do que são as nossas igualdades, o que é que a gente precisa. Enquanto não tiver tudo isso, não adianta simplesmente estar construindo grupo, trazendo cada dia mais mulheres para dentro dos grupos, todas elas serem feministas, se a gente não está chegando nos homens, né? Se a gente não está atingindo o sexismo, se a gente não está atingindo o patriarcado. Então, a gente precisa, enquanto mulheres feministas, aprender a conviver com os homens, ver que eles não são nossos inimigos totalmente, né? Porque tem aqueles machistas escroto que é muito difícil de lidar, mas enquanto professores e pedagogas a gente precisa respirar e ficar preparada, porque dentro da sala de aulas vão aparecer, a gente tem que estar preparada para trabalhar com esses homens e fazer com que eles, aos poucos, comecem a entender que nós não somos essa ameaça que eles pensam enquanto mulheres feministas. E esse sexismo, ele pode ser institucionalizado e sistêmico, né? Como é que ele acontece? Então, para compreender esse feminismo, é preciso compreender o sexismo. Enquanto eu não compreender o que é o sexismo, eu não vou compreender o que é o feminismo. E aí, se eu não vou compreender o que é o sexismo, se eu não vou compreender o que é o feminismo, como é que eu vou reconhecer esse sexismo institucionalizado e sistêmico, né? Como é que eu vou estar dentro da FACED e compreender e visualizar e estar atenta para o sexismo que acontece, para os direitos das mulheres sendo negados, né, para as nossas igualdades não estarem sendo respeitadas. Então, é preciso que a gente compreenda o que é sexismo também. E o feminismo, só com o objetivo de igualdade e anti-homem, ele não nos leva a nada, que é isso que exatamente as grandes mídias mostram, né? A Bell Hooks, ela está sempre falando nesse livro que a gente precisa ganhar espaços nas mídias de grande massa, né? Que a gente precisa de espaço na televisão, não só um canal para falar sobre um espaço dentro de um programa, mas que a gente precisaria de um canal para diariamente a gente estar falando sobre isso, né? Não adianta uma feminista ir lá no programa da Fátima Bernardes falar 10 minutos sobre o que é o feminismo e depois do resto da semana não se falar mais no assunto. A gente precisaria de um programa inteiro, né, como se fosse o da Fátima Bernardes, para a gente desconstruir essas imagens que se tem do feminismo, essas imagens grotescas, né, essas imagens medonhas que constrói a gente apenas como... Essa semana um amigo me perguntou como era que eu era feminista e não tinha um sovaco cabeludo. É algo que eu não esperava receber mais essa pergunta, né? Há quanto tempo a gente já revolucionou, há quanto tempo a gente traz essas discussões de que existe vários feminismos e que tem linhas que se fala, a Bell Hooks também traz aqui sobre o corpo e a beleza, né? Vai ter linhas do feminismo que seguem essa linha do corpo, de naturalizar, mas já tem mulheres feministas que também seguem a linha do corpo com autocuidado, com corpo com autorrespeito. Então, não é simplesmente um feminismo fechadinho, né? Não é simplesmente essa construção que se fazem de nós, né? E também eu gostaria de ressaltar aqui, que é algo que eu achei incrível ao ler ela esses dias, sobre a questão, ligando agora a nossa realidade do DJ Ives, é essa questão da violência doméstica, né? Ela diz que essa palavra, violência doméstica, é algo que ameniza. Essa palavra doméstica, para dizer que a violência está acontecendo dentro do lar, parece que é algo tão comum, né? Não, é uma violência doméstica. Realmente, quando a gente escuta, parece que não foi algo tão grave o que ele fez. É por isso, talvez, que muita gente apoiou, por isso que muitos artistas, né, fizeram falas de apoio, talvez seja por isso que ele tenha ganhado muitos seguidores, porque essas formas de se amenizar, essas violências, elas acabam naturalizando
Eu achei super importante quando aquela lutadora, né, a Cristiane, ela chamou ele para uma luta, já que ele gosta de lutar e é valentão, pô, vai lutar com quem é especialista na área, né? Para mim, foi o maior ato de sororidade que eu tenha visto nos últimos dias, sabe? Que é algo também que a Bell Hooks traz muito e que a gente precisa ficar atenta, que a sororidade, ela é super importante, que a sororidade, ela é produtiva, né? Ela diz que a frase que ela mais usa no começo dessa questão da sororidade é que a sororidade ainda é muito poderosa. Ela ainda é muito poderosa e que a gente precisa fazer cartazes, né? Ela vem dizendo nas últimas frases do capítulo que a gente precisa fazer camisetas, fazer botos, que a gente precisa fazer panfletos, flyer e divulgar o quanto que a sororidade ainda é poderosa, né? Quando eu vi aquela lutadora chamando ele, foi a primeira coisa que eu pensei, realmente, a sororidade ainda é muito poderosa. E a gente talvez precise, viu, meninas do PET, fazer um trabalho com isso quando as aulas voltarem, de espalhar dentro dos ambientes da FACED, o quanto essa sororidade é poderosa, para que nós mulheres passemos a acreditar mais, porque muitas vezes a gente deixa de acreditar, a gente deixa de ajudar outra companheira, porque ela também tem algumas, as vítimas de violência, elas também têm algumas culpas dentro desses relacionamentos, né? A Bell Hooks, ela traz também, quando fala da violência doméstica, que a gente também precisa aprender a fazer com que a mulher se responsabilize por algumas culpas que ela tem, que é algo que o feminismo acaba meio que, vamos dizer assim, tendo medo de colocar isso tão exposto para as mulheres que sofrem violência, né? Elas precisam compreender que, em algumas vezes, elas se tornam culpadas, né? Lógico que são vítimas, a gente não pode deixar de compreender isso. Pelo amor de Deus, não vamos distorcer a minha fala. Elas precisam, sim, são vítimas, precisam ser reconhecidas quanto isso, mas elas também precisam que alguém lhes diga que elas também têm culpa, em alguns momentos, por suportarem algumas coisas, né? Por não pedirem tanta ajuda, por não acreditar que nós mulheres somos capazes de protegê-las, de formar grupos em que a gente possa, de alguma forma, escutá-las, né? Então, tem várias outras propostas que a Bell Hooks traz que a gente precisa estar fortalecendo dentro dos grupos que tinha no começo dos movimentos. No início dos movimentos, os grupos iniciaram como grupos de conversas, para depois se tornarem grupos feministas. Eram mulheres da periferia, mulheres donas de casa, mulheres comuns do dia a dia, que se reuniam em casa de outras mulheres para conversar suas dores, para dialogar. Ela até coloca que era como se fosse uma espécie de AA, né? As mulheres iam lá e colocavam suas dores, até que elas começaram a se organizar e ver como poderiam encontrar soluções para os seus problemas. E aí foi quando se começou a organizar o feminismo, e aí foi quando tudo começou a se iniciar, e muito tempo depois foi que essas reuniões foram para dentro dos grupos acadêmicos, foi que o feminismo chegou na academia, e foi aonde teve o apartheid, vamos dizer assim, né, essa separação, que as mulheres que estavam na periferia, que iniciaram os grupos, elas não acompanharam, elas não foram para dentro da academia. A academia começou a estudar o feminismo, mas sem levar para dentro dela as pessoas que tinham iniciado, as pessoas que tinham começado toda essa discussão. Então, as mulheres da periferia, né, ficaram descobertas. Por isso que é importante que o grupo, fico muito feliz que o grupo do PET tenha conseguido abranger, né, e ramificar esse convite para que todas as mulheres participem. É importante que a gente abra espaço quando começar as aulas, para trazer essas mulheres para serem ouvidas dentro e participar dentro desses grupos, né? Para que a gente faça esse link com o passado e a gente consiga trazer de volta essas mulheres que tanto precisam ser ouvidas, né? Que tem tanta força, porque nada como quem passa pelos seus problemas, que tem a vivência, dialogar dentro da academia. A gente pode dialogar aqui sobre as teorias, mas como é importante trazer essas mulheres para a prática, né? Trazer essas mulheres para cá, para estar contando das suas experiências e se fortalecendo. Porque quando o feminismo chegou na academia, também teve um outro problema, não só de deixar as mulheres que iniciaram, né, da periferia para trás, mas como de se engajarem mulheres brancas e classistas, que acabaram por defender dentro do feminismo alguns
alguns objetivos individuais, né? Porque elas conseguiam se formar, tinham seus estudos, mas não conseguiam empregos como dos homens. Aí elas começaram a pedir, a exigir dentro da luta feminista espaços de trabalho. Elas conseguiram espaço de trabalho. E aí muita gente do feminismo começou a celebrar isso. Só que não entendia que o que elas tinham conseguido de espaço de trabalho era para as mulheres especificamente branca e classista. As mulheres pobres continuavam com os piores trabalhos, com os piores salários, porque a luta não tinha sido por direito para todas, mas direitos específicos. É tanto que depois abre-se uma discussão das mulheres branca classistas para discutir se elas deveriam ou não contratar mulheres para ser domésticas, né? Para fazer o trabalho que elas não poderiam mais fazer em casa porque estariam indo para o mercado de trabalho. E aí é claro que essa conversa, né, não chegou a lugar nenhum, porque até hoje a gente pode ver na nossa sociedade as mulheres brancas classistas com empregos e salários muito superiores ao das mulheres da nossa periferia que vão para lá realizar os trabalhos domésticos, né? Elas dizem assim, a justificativa: a gente precisa contratar uma mão de obra para fazer o trabalho doméstico, porque eu não tenho tempo. Mas elas esquecem que as mulheres domésticas, ela tem que trabalhar lá no emprego doméstico e quando chegar em casa, realizar todas essas atividades que ela justifica que não tem tempo, né? Porque eu não conheço uma empregada doméstica que quando chega em casa, ela não vai lavar roupa, ela não vai fazer o almoço, ela não vai limpar a casa, ela não vai cuidar dos filhos, ela não vai cuidar do marido, ela não vai ter as obrigações domésticas. Então, o feminismo, ele precisa estar atento a essas lutas de direito que as mulheres brancas classistas muitas vezes interferem, muitas vezes defendem. O que é que elas realmente estão defendendo? Nos representa? São direitos iguais? Então, não é só uma questão de igualdade dela com o homem, é uma questão de direito para todas, que até então se procura, vamos dizer que vai abrir uma vaga na FACED. E aí a gente tem que exigir que concorra uma mulher e um homem. Certo, mas quem vai concorrer a essa vaga, enquanto mulher e homem? Alguém que esteja totalmente preparado. Aí a gente vem dizer que isso é uma conquista feminista? Tudo bem que seja, mas não é uma conquista que representa os direitos iguais para todas, né? A gente precisa estar querendo muito mais, a gente não precisa se contentar só com essa igualdade. Não é só com essa igualdade dentro da academia, mas com igualdade dentro de outros espaços, né? Quando a gente vai para a fila do posto de saúde, que a gente seja bem atendida, igual a mulher que foi arrumadinha e cheirosa, e chegou aquela senhora que estava lá no barraco, que não tem acesso à água, e que não estava banhada, ou que o filho dela não estava banhado, e ela foi destratada na hora da vacina, né? Ela não teve o mesmo acesso, ao mesmo acompanhamento, porque ela também era analfabeta, esqueceu o dia da vacinação, não soube ler o cartão, e ela foi destratada. Então, a gente precisa entender que as mulheres, elas precisam de direitos iguais em qualquer lugar que ela esteja, desde pegar o ônibus até chegar na universidade. A gente precisa ter essa garantia respeitada. Então, eu acho super importante quando a Bell Hooks faz essa chamada para que a gente tenha bastante atenção enquanto quem são essas mulheres e quem são esses homens que estão participando do feminismo. Quem são essas pessoas e será que elas realmente são antissexistas, né? Não é a questão do sexo, porque muitas das mulheres, e a Bell Hooks traz isso muito claramente nesse livro, sobre a questão das mulheres lésbicas, que elas foram defensoras muito mais do nosso direito de libertação sexual do que as mulheres heterossexuais. Elas nos defenderam, as lésbicas, muito mais enquanto nas questões religiosas do que as heterossexuais, porque as heterossexuais muitas vezes estavam preocupadas com seus relacionamentos heterossexuais e esqueciam de todas as outras mulheres. E quando as lésbicas foram lutar por libertação sexual, elas lutaram pela libertação de todas, independente se eu gostasse de homem, se eu me relacionasse com homem ou não. Ela lutou para que todas as mulheres tivessem libertação sexual e não fosse confundido simplesmente com promiscuidade, que a gente possa ter o direito a escolher, sim, com quem a gente quer se relacionar, quantas vezes a gente quer se relacionar, e que isso não seja visto como algo pecaminoso e algo que nos leve para a condenação, né? Que o nosso corpo, ele precisa ser nosso, e que a gente precisa ter essa autonomia sobre o nosso corpo. Se o corpo me pertence, por que eu não tenho autonomia sobre ele? Por que eu preciso negar meus desejos? Por que eu preciso
fantasiar, que não sinto desejo para poder demonstrar para o homem que eu sou uma mulher pura, que eu sou uma mulher recatada e do lar, né? Por que eu não posso dizer que sinto vontades? Por que eu não posso dizer que a sexualidade me interessa, que ter relações seguras me interessa, que a questão do sexo seguro e da reprodutividade me interessa, sim? Por que eu tenho que estar sempre aprisionada às questões da religião cristã, que sempre é muito puritana e que sempre, desde o início, as religiões cristãs, elas aceitam e elas endossam o sexismo, o machismo, né? Muitas delas se utilizam das palavras bíblicas para nos aprisionar e a gente fica ali presa sem procurar outras espiritualidades, porque muitas mulheres acham que somente nas religiões cristãs elas têm o poder de cura, o poder de espiritualidade desenvolvido, e a gente tem outras religiões capazes de nos aceitar enquanto mulheres feministas e que têm deusas que nos representam, né? Por que só um Deus? E por que não as deusas também, né? Nos representar dentro das espiritualidades. Então, é isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vem tratando de feminismo. Eu acho interessante quando a Bell Hooks fala da libertação sexual, porque é algo ainda muito criticado, e principalmente pelos bolsonaristas que estão aí, né? Que a mulher ainda é para ter ainda todo a sua sexualidade reprimida. E a gente, muitas de nós, já não aceita mais, né, essas imposições sexuais que nos são dadas. Essa questão da virgindade, né, que ainda se existe muito, essa questão da gente ter amores monogâmicos, né? E tem algumas mulheres feministas que são contra as relações monogâmicas. Elas acham que o nosso corpo não pode ser escravo de um único homem, não pode pertencer a um único homem. Eu acho super interessante essa visão que elas têm, né? Ao mesmo tempo, elas também perceberam que enquanto a gente luta por relações que não sejam monogâmicas, a gente também pode cair numa armadilha, porque os homens machistas, né, sexistas, eles são capazes de pegar essa questão da relação não monogâmica para se aproveitar e transformá-las em algo muito perigoso. Porque no momento em que eu não aceito uma relação monogâmica e eu quero ter relações com os outros homens, eles não se importam se eu for solteira, né? Eu posso ter relação com um homem casado, com um homem solteiro, para eles não tem problema. Mas no momento em que eu sou casada e eu quero ter uma outra relação com outro homem, aí isso importa a eles. Aí eles já não aceitam. Porque, no fundo, eles querem algo monogâmico também, né? Eles querem ser controlador daquele corpo. Eles querem ser o dono, né? Não, eu posso ter uma relação com você, mas eu não quero que você tenha uma relação com outro homem. E é isso que elas querem quebrar. Essa questão da gente ser dono do nosso corpo e escolher. Se você está dentro de uma relação monogâmica porque você escolheu e se sente bem, massa. Mas no momento em que você não se acha mais segura e mais feliz dentro dessa relação, que você possa ter seu direito de libertação sexual garantido, né? Que a gente possa respeitar as mulheres que curtem o poliamor, né? As mulheres que estão aí para viver o que as fazem felizes e lhe dá prazer, né? Independente do que a sociedade machista vá acusá-la, né? Mas que a gente precisa nos fortalecer para isso. Estou vendo várias coisas, vários comentários, não estou conseguindo acompanhar tudo, porque falar e ler para mim é muito difícil, as letras são pequenas, mas acho que daqui a pouco a gente dá uma parada, acho que já dá para a gente dialogar. Eu queria muito ouvir vocês, porque eu estou vendo que o papo tá assim, quente, né? Todo mundo digitando. Eu acho que, meninas, que dá para a gente abrir e dialogar no grupo mesmo, né? Fazer essa roda de conversa acontecer. E é isso, mulheres. Muito obrigada, Patrícia. Assim, ai, meu Deus, assim, renovação, renova as nossas forças. E eu só queria pontuar, antes de ler alguns comentários que perguntaram, né? O GGPET é aberto para todos, não precisa ter nenhum vínculo com a UFC. Nós temos até pessoas que são da UES participando, pessoas que não fazem parte de nenhuma, e são só interessados pelo tema, então é aberto a todos, podem participar. Eu anotei aqui uns e-mails que algumas pessoas mandaram, né, para a gente mandar falar um pouco mais no e-mail sobre o GGPET, e pós o encontro eu posso sim fazer isso. Se alguém quiser mais, pode deixar o e-mail.
E agora eu vou ler aqui alguns comentários que colocaram, Patrícia. Tá bom. A Tânia colocou: penso na falta de representatividade feminina na política, porque ainda são poucas mulheres nas câmeras em todos os níveis, tanto municipal quanto estadual e federal. Aí a Vitória colocou: o celibatário também é muito julgado. Se a mulher decide não ter nenhum relacionamento, também é muito julgada. E a Clélia colocou: o cristianismo cai em contradição em suas próprias regras, no que diz respeito a amar o teu próximo como a ti mesmo. Acho que a gente poderia falar um pouco sobre esses comentários, lembrando que quem se quiser se inscrever para falar alguma coisa, pode colocar aí no chat que se inscreve, então colocar a pergunta que eu vou ler, viu? Tá certo. Essa questão que a Tânia traz, né, é muito importante sobre a representatividade política que nós temos. A gente sabe que as esferas de governo, elas controlam essas vagas e a gente não consegue eleger muitas mulheres porque são espaços de poder e são espaços altamente sexistas mesmo, né? São totalmente espaços sexistas. E para a gente colocar mulheres lá, a gente precisa compreender exatamente o que o sexismo tem feito. É o que a Bell Hooks traz quando ela fala do sexismo institucionalizado, né? São instituições altamente machistas, conservadoras, patriarcais, e que têm medo de perder esse espaço para as mulheres, principalmente as feministas, porque eles acham que nós somos ameaça. Uma feminista entrar dentro do Senado, dentro da Câmara Municipal, para eles é uma ameaça e grande, porque é exatamente aquilo que eu falei, eles não compreendem o que é o feminismo, eles não compreendem que a nossa luta não é anti-homens, nós não lutamos contra os homens não são nossos problemas, nosso problema é o sexismo, é o machismo, é o patriarcado, né? Não é a figura masculina em si que nos faz medo, é tanto que a gente se relaciona com homens, é tanto que a gente casa, que a gente tem filhos com homens, porque a gente ainda acredita que tem homens bons, homens que a gente consiga amar. E o feminismo ele é baseado no amor, gente. O feminismo ele tem como base também o amor, porque enquanto a gente não conseguir respeitar as formas de amar, a gente não consegue avançar, né? A gente não consegue se relacionar com os homens de forma saudável, de construir um local de igualdade, um mundo de igualdade e paz. Então, quando eles compreenderem isso, eles vão baixar a bandeira, mas enquanto não, a gente precisa eleger mesmo as mulheres para ocupar esse espaço, porque tá difícil, viu? Uma única presidenta que a gente teve sofreu um golpe aí e colocaram 2 terroristas no local. Primeiro o Temer, agora o Bolsonaro. E aí nós somos a maior população, número de mulheres, e nós temos, enquanto mulheres, obrigação de derrubar esse cara em 2022 e colocar aí, seria bom uma mulher, né? Mas eu acho que não vai ter uma mulher candidata, colocar alguém, pelo menos, que nos represente, né? A outra questão era sobre o celibatário, né? Realmente é muito difícil quando a gente escuta que uma mulher está sozinha, né? Quanto que ela é julgada. Eu digo isso porque, desde que eu me separei, eu não tive um relacionamento ainda firme, forte, que eu traga para minha casa, que eu apresente para a família. Então, mais de 10 anos que eu vou tendo relações abertas, relações rápidas, e o quanto que eu sou julgada dentro da família por estar sozinha, porque eles acham que estar só é um problema muito grande, né? Que eu preciso de alguém para ter uma relação sexual, que eu preciso de alguém para ter uma relação amorosa, para dividir a vida, para compartilhar. Tem vários julgamentos. E para você ver como é tão absurdo esse julgamento de você escolher estar só, que eu crio 2 cachorros, que eu mostrei no início, né? Algumas pessoas viram, e eu já escutei aqui de alguns vizinhos meus dizer assim: vá criar um homem. Isso aí é porque você não tem um homem, aí você não tem tempo para criar cachorro. Se você tivesse um homem, você não criava cachorro. Eu fico sem palavra para responder os vizinhos quando eles me fazem algo tão, assim, uma fala tão perversa, né? Uma fala tão cruel, porque que eu preciso trazer para dentro de casa e assumir uma relação com o homem, porque essa é a exigência que a nossa sociedade nos traz, né? Que a gente precisa estar completa se estiver ao lado de um homem. Então, essa questão realmente é muito desrespeitada, a questão do celibatário. A outra foi sobre a religião, não foi? Patriarcal continua sendo uma barreira para que o feminismo se espalhe, como poderia superar isso para Bell Hooks, né? Acredito. Patriarcal. Sim, sobre a questão da religião. A Bell Hooks fala que
a gente pode sim frequentar as religiões cristãs e que a gente não precisa sair. A partir de hoje eu não vou mais para nenhuma igreja cristã, não é isso. Ela traz uma outra perspectiva de espiritualidade, né? Porque nem sempre para a gente trabalhar a espiritualidade a gente precisa ter uma religião. A gente pode ter espiritualidade sem ter religião. E aí ela traz que existem outros métodos, outras espiritualidades, seja budista, seja de outros locais em que tenham mulheres que nos representam, que tenham deusas, em que a gente se sinta mais seguras, né? Ela até traz o exemplo, também dentro do cristianismo, que algumas freiras em seus conventos, elas adoram a Maria, né? Não Jesus, que são conventos de mulheres, porque elas se sentem muito mais perto de uma figura, de uma representação feminina, né? Então, a Maria, para ela, tem um poder muito maior, né, ou tão grande quanto o Jesus Cristo. Então, essas coisas que ela traz para que a gente fique atenta dentro das religiões, principalmente as cristãs. Algo que me deixa muito magoada dentro das religiões cristãs, agora eu falo enquanto Patrícia, não enquanto Bell Hooks, mas as imposições que nos fazem quando se leem a Bíblia em algumas passagens. É tão doído que eu tenho vontade de tomar o microfone do padre e fazer uma intervenção direta, né? Lógico que não tão grosseira e tão absurda quanto a que fizeram o padre Lino, que fez uma fala contra o Bolsonaro, né? Que comentou durante a missa sobre o genocídio, e ele teve que ser afastado, um padre que eu conheço há mais de 30 anos, que trabalha com população em situação de rua, que tem 82 anos, isso aqui na Igreja da Paz, em Fortaleza, né? Teve que ser afastado porque está ameaçado de morte. A vida dele foi ameaçada. Lógico que eu não faria algo tão grotesco, mas eu gostaria de conversar com o padre na hora em que ele lê Coríntios para as pessoas que estão casando. Geralmente, na hora do casamento, o padre vai ler Coríntios, ou quando estão noivando, que diz que o amor tudo suporta, que o amor tudo crê, que o amor tudo aguenta, que o amor... Que amor é esse? Gostaria de perguntar, né? Que amor é esse? Não existe esse amor dentro do cristianismo, né? Esse amor que a mulher tudo suporta, tudo aguenta. Na hora do casamento, o cara diz isso, o padre diz isso para uma mulher, o marido está ali só ouvindo, né? Ah, meu filho, você vai aguentar tudo, que ele está dizendo aqui na hora que a gente casou. Então, assim, como que essas palavras elas podem ser vistas e como a gente pode compreender isso e como a gente pode rebater também. Quantas outras passagens tem na Bíblia que podem ser lidas e que nos favoreçam enquanto mulheres? Por que a gente tem que sempre ler Coríntios, que vem dizer que a gente é submissa no amor, que a gente tem que ser submissa, que a gente tem que suportar tudo? Poxa, são essas coisas que a gente, enquanto feministas, pode se atentar. Não é deixar de ler a Bíblia, mas é quando lê, compreender o que está lá, o que é que nos realmente fortalece, o que é que realmente nos torna submissa, né? Acho que é isso. Quem mais falou aí? Eu gostaria de falar. Agora eu gostaria de falar como Suiane, né? E engraçado que também na Bíblia, né, diz que é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E nunca é falado isso. Eu vim aprender esse versículo quando eu comecei a ser feminista. Passei anos e anos da minha vida como cristã, indo para a igreja e vim escutar esse versículo a primeira vez quando entrei, né, no Instagram de feminista e tudo mais. E é muito, assim, perverso, né? Isso da igreja que você pontuou, Patrícia, porque a gente se sente muito acuado, às vezes, para fazer, né, algumas falas, né, quando tem... E esse pessoal, eles nunca se sentem acuados. A gente sempre fica com medo, assim, e eles não, eles fizeram isso com a figura do padre, né, que eles, teoricamente, eram para respeitar, querer dialogar, e eles não se sentem acuados, não sentem medo, nada. Parece que nada pode impedir eles. Isso eu acho, assim, mais descarado. Sim. Tem um comentário aqui da Flávia Mendes, né, que ela fala que quando a mãe dela separou do pai, o dono do apartamento pediu, porque achava que a mãe dela não seria mais capaz de pagar, né? É a questão ainda muito do machismo e que o homem é o único provedor, né? Mal sabe ele que nós, mulheres, somos arrimo de família há anos. Há quanto tempo nós vemos sustentando as casas, mulheres mãe solo, vem criando seus filhos, e muitas vezes muito melhor
né? Isso já tem alguns estudos que comprovam, Bell Hooks traz isso nesse livro, que alguns filhos que são criados só pelas mães tiveram muito mais sucesso do que as famílias que têm a formação perfeitinha, né, da manteiga primor, do pai e a mãe, essa imagem, porque algo que eu queria falar com vocês, que eu tinha esquecido, mas acho que ainda dá tempo, é sobre a questão da maternidade e da maternidade, né, da paternidade, que nós, muitas mulheres, precisamos estar muito atenta na criação das crianças, e aí é um toque para as pedagogas que estão aí do PET, que a gente tem essa crença, porque já foi colocada há muitos anos na nossa cabeça, que quando a gente está sozinha em casa para educar as crianças, muitas vezes a gente precisa ou nos apoiar, né, na questão do machismo e da figura do homem, para poder colocar, para educar os nossos filhos. Muitas vezes a gente precisa dessa representatividade, né, masculina para educar as crianças. Vou dizer para o seu pai, ou então agir como um homem, dando uma palmada, sem paciência, porque essa é a questão que a gente fica insegura quando vai educar os filhos. Ah, mas eu educar sozinha, ele precisa de um pai. E aí a Bell Hooks vem falando sobre isso, né? Por que ele precisa de um pai? Você, enquanto mulher sozinha, enquanto a sua feminilidade está aqui, você não é segura o suficiente para educar, por que eu tenho que sempre incorporar um homem na hora de falar, na hora de bater, na hora de chamar a atenção da criança, né? Por que essa figura é tão importante? Por que a gente não pode criar a criança com docilidade, com amor, sendo amorosa, né? E confiar que essa educação vai dar certo? Por que a gente tem que reproduzir o machismo? Quando a criança erra, a gente vai lá e dá uma palmada. Aí, quando eles crescem, a gente espera que ele não faça isso com a esposa. Mas ele apanhou quando era criança para poder corrigir algum erro. Aí, quando a esposa errar, ele vai acreditar que para consertar, para corrigir, ele vai ter que dar aquela palmada e a gente não vai poder, enquanto mãe que criou aquele menino, a gente não vai poder dialogar, e nem dizer que foi errado, porque a gente, naquele momento da educação, a gente acabou acreditando que a violência seria algo, né, que seria suficiente, algo que seria o bastante para educar a criança, né? A Bell Hooks traz um caso que eu fiquei lendo no livro, que ela fala que estava no restaurante e uma mulher beliscou a criança com força e ficou beliscando até a criança entender que estava errada. Aí e todo mundo que estava do lado achou aquilo super natural e começou a falar, né, que era isso mesmo, que bom que a mãe estava tendo uma atitude, né, que a mãe tinha ido lá e corrigido, dando esse beliscão na criança assim intenso. Aí ela disse que levantou e foi lá e dialogou mesmo na frente de todo mundo. Olha, isso está errado. Não, mas ela é mãe, está errado, porque se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, beliscando ela aqui na nossa frente, o que a gente poderia dizer? E esse menino vai crescer. E ele pode levar isso como algo que ele aprendeu na infância, que é um método de corrigir erros, né? E a gente não vai ter como tirar isso mais na frente. Então, a gente acaba meio que deixando que as violências contra as crianças vão acontecendo e que essas violências contra as crianças, elas também são machistas. As mães aprenderam essas violências em algum local, ou lá na sua infância, ou com a vizinha, né, que apanhava do marido, ela via e ela escutava, ela foi aprendendo dentro dessas raízes patriarcalistas que a gente vai tendo na vivência, em algum momento ela vai reproduzir no filho. E o filho, em algum momento, certamente vai reproduzir com a companheira, com a esposa, né? Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento a essa questão da violência, principalmente na infância. Patrícia, o Gerardo está inscrito para falar e a Ana Letícia também. Então, eu vou passar a palavra para o Gerardo. Passa para ele. Oi, Paty. E aí, professor? Pai, muito bom te ouvir, Paty. Muito legal. Você levanta questões importantíssimas aí, né? Eu só queria lembrar primeiro que a cada 6 minutos uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, né? Apesar dos avanços com, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, por exemplo, que não protegeu a princípio a Pamela do DJ Ives. Porque ela fez várias denúncias antes,
vários BOs, até que o momento que ela teve coragem de expor a situação, né? E a gente tá vendo que com essa pandemia, muitas mulheres que estão com seus agressores, né, não tem nem condição de denunciar, não tem nem condição de romper aquela situação. E aí você tocou numa questão muito importante, que é a sororidade. Sororidade. Aí eu queria que, se possível, que você explorasse um pouquinho isso, porque eu acho que ela está na base da questão aí, entendeu? Que essa ideia, por exemplo, de que briga de marido e mulher não mete a colher, ou você salva a mulher, ou você defende a mulher, né? Como está sendo posto. Aquela coisa que estão colocando hoje, que colocar o X na mão, né? Para dizer que ela está sofrendo violência, tá? Então, assim, como é que se pode, no contexto... A gente viu, você lembrou também da Dilma, né? Você viu o caso da Dilma, como a Dilma sofre a agressão, né? Pode ser mulher. Eu lembro daquela coisa quando a gasolina, quer dizer, questionava a gasolina de 2,50, que hoje está a 6 pontos, né? E que colocava a Dilma, um adesivo da Dilma no local onde coloca a bomba de combustível, a Dilma toda aberta e tal, né? Então, assim, essas violências das mais diversas aí, seja física ou simbólica, né? E é claro que na base está um processo de educação também, nesse contexto todo. Mas, acima de tudo, essa discussão sobre a sororidade, né? Como é que você acha que isso possa ser, digamos, ampliado, né? Essa sororidade entre as mulheres, essa irmandade, essa unidade, né? Esse acolhimento, né? Que, acima de tudo, deve existir. E aí, se você puder tocar nisso, Paty, eu agradeço. Tá? E parabenizar você mais uma vez aí pela discussão. Obrigado, professor. Patrícia, tu vai querer que eu leia passe a palavra logo para a Letícia, tu responde primeiro o Gerardo e depois Deixa eu ela. responder o Gerardo, né? Aí a gente passa para a Letícia. Obrigado, Gerardo. Achei a pergunta super importante. Agradecer por estar aqui conosco, né? Os homens também antissexistas nos representam e saber que você está nesse diálogo é algo muito importante. Sobre a questão da sororidade, a Bell Hooks vem dizendo que a gente precisa cada dia mais trabalhar isso, né? É tanto que eu falei na fala que a gente precisa fazer panfletos, camiseta, ganhar espaço para colocar a frase de que a sororidade é poderosa. As mulheres precisam acreditar nessa sororidade, porque muitas de nós, a gente foi educada para nos odiar enquanto mulheres, né? Para odiar a outra, porque a outra tem o cabelo mais bonito, liso, loura, branca, enfim. Todas essas questões que a sociedade nos coloca, que a gente tem que ter inveja da outra, que a gente tem que ter medo da outra, porque a outra parece ser mais forte, que a gente tem que ter ódio da outra. Então, a gente também foi educada dentro da sociedade patriarcal, em que a gente vive em disputa, né, entre mulheres. Quando a gente se veste olhando para trás para ver o que a outra está achando, né? A gente não se veste e vai embora, assim, sem se preocupar. Então, todas essas construções, ela acaba que enfraquecendo essa sororidade que é tão importante e que nos fortalece, que a gente precisa ter segurança enquanto ela é poderosa, né? Então, a gente precisa, sim, trazer e acreditar como ela é poderosíssima. E não é só na questão da frase dizer que a sororidade é poderosa, a gente também precisa praticar essa sororidade. A gente não pode simplesmente repetir essa frase, né? De que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou usar a frase de que em briga de marido e mulher a gente salva a mulher, mas na hora fazer como aquele horroroso, maldito, ridículo que estava presente na violência do DJ Ives e disse que simplesmente paralisou. Não é verdade, ele não paralisou porque ele andou, ele saiu da sala, ele juntou um objeto que estava no chão, então ele não paralisou, aquilo é covardia mesmo. Aquilo foi covardia mesmo. Outra vez estava a mãe dela, quando ele agrediu ela com a bebê, com 2 meses, a mãe dela não fez nada. Então, assim, a sororidade, ela parte disso, em que a gente precisa agir, em que a gente precisa estar ali preparado para dar um basta, né? Para ligar para a polícia, a babaca dentro de casa, que está vendo o patrão batendo na patroa, não liga sem se identificar, pede ajuda, diga, olha, está tendo aqui uma violência, o que é que vai dar? Eu não sei, eu fiz a minha parte.
tem um vizinho batendo na vizinha, a vizinha pode nem querer que eu ligue para a polícia, mas eu já liguei. Quando a polícia chega lá, eles que resolvam. Muitas vezes a polícia não resolve, né? Porque eu vi essa Pamela do DJ Ives dizendo que chamou a polícia chegou lá, conversou com os dois e disse para eles irem para a delegacia, que é algo que eu acho também, assim, covarde. A polícia vem na sua casa, eu também já chamei a polícia uma vez, porque, né, fui agredida por um irmão, e a polícia mandou eu ir. Por que a polícia não está à disposição da mulher para levá-la? A mulher já está ali sem muitas coragem. Você pede para ela ir, enquanto ela toma banho, enquanto ela se arruma, ela pensa 1000 coisas e desiste. Eu vou estar sozinha, eu vou chegar na porta da delegacia sozinha, vai estar cheia de homens. O que é que os homens vão ouvir? Como é que eu vou ser tratada? Tudo isso passa na cabeça de uma mulher antes dela ir para a delegacia. Então, é importante também que a gente tenha uma polícia que saiba como nos acolher, né? Seria o ideal que em cada viatura tivesse uma policial mulher, que nessa hora atendesse a gente, enquanto mulher para mulher, enquanto a gente pudesse dialogar, olha, o que é a sua ocorrência? A ocorrência é de violência doméstica, vamos mandar uma viatura com uma mulher para lá. Eu queria ver se não teria mais sensibilidade, se essa sororidade ela não seria mais alcançada, se a gente não se sentiria mais fortalecida, se a gente não se sentiria mais acolhida, né? Talvez essa seja uma luta que o feminismo precisa exigir, que dentro de uma viatura que vá atender esse tipo de violência, qualquer que seja contra a mulher, vá uma mulher preparada, que tenha estudos, né, sobre isso, que tenha feito algum curso para ter essa sensibilidade, para ter um olhar, para ter uma atenção diferenciada para a vítima, né? E aí a gente, sim, vai se sentir mais segura, e nada como uma mulher segurar na mão da outra, né? Uma mulher, quando está sendo espancada, se ela vê um homem gritar, né, para o outro e se meter, ela com certeza se sente acolhida, mas se ela vê que várias mulheres interferiu, ela vai se sentir mais acolhida ainda, porque ela vai dizer assim, são minhas irmãs ali, né, brigando e me defendendo. Então, é isso que a gente precisa, salvar a mulher, mas salvar mesmo, porque amanhã pode ser eu, né, a próxima vítima. Então, eu acho que é isso, Gerardo, sobre a sororidade. Agora é a Letícia. A Ana Letícia está com a palavra. Tá bom. Pronto. Eu queria agradecer, foi maravilhoso tudo que você falou, concordo muito com tudo que você disse, só que tem um ponto que vem me colocando um pouco atrás da orelha há um tempo, né, porque quando a gente fala sobre a visibilidade feminista e o que as pessoas de fora do movimento veem sobre o feminismo, é muito fútil, é muito superficial, e quando, na verdade, ele é muito mais profundo e ele tem muitas vertentes, e essas vertentes acabam se distanciando muito uma das outras, gente, do feminismo liberal, marxista, feminismo negro, feminismo radical, e esses feminismos, eles não estão conversando entre si no momento. Na minha vivência, assim, em contato com pessoas que eu tenho, eu vejo muita dificuldade das mulheres negras se dizerem feministas e se sentirem acolhidas no movimento, sabe? E aí, quando você falou em sororidade, eu acho que esse é o ponto-chave. Sororidade, ela tem que estar em todas as vertentes do movimento, porque ela tem que atingir o preto, o branco, o amarelo, ela tem que atingir o pobre, o rico, sabe? Então, eu queria saber mais a sua visão sobre essa parte do feminismo acessível, que eu tive um probleminha de conexão no começo, Isso, muito bem, Veridiana, sobre mulheres trans também, né? Para abranger mais esse grupo tão distinto, né? Que é o que a Marielle dizia muito, que somos diversas, mas não somos dispersas. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre. Sim. Letícia, sua pergunta ela é muito instigante, né? Por isso que talvez essa pulga atrás da sua orelha está perturbando tanto. Ela é uma pergunta bem complexa e que a gente tem estudado muito para ter essas respostas, né? Mas eu já gostaria de lhe dizer que essas vertentes do feminismo, elas nos separam, mas ao mesmo tempo elas nos unem, porque o feminismo, na verdade, se a gente tiver uma boa compreensão, ele é intersectorial, então ele consegue fazer essas ligações de vários setores. O problema é que algumas mulheres, né, dentro dos feminismos que existem, elas acabam distorcendo o que é as lutas feministas, né, as bases, o que é realmente os objetivos, né, vão se desprendendo, vão se perdendo do ponto de que partem, e aí acabam segregando essas relações e essas problemáticas, né?
Por isso que a gente, muitas vezes, tem problemas com mulheres brancas classistas dentro do movimento. Por isso que, muitas vezes, a gente tem problemas com mulheres sexistas, né? Elas ainda não são antissexistas. A gente tem problemas com mulheres religiosas de algumas relações cristãs, né? Porque ainda não consegue se ver o objetivo geral, o objetivo principal do feminismo. E quando você fala da questão de algumas mulheres negras não se reconhecerem feministas, isso é muito natural, devido toda essa história de escravagismo que a gente vem. A primeira luta das mulheres era contra o racismo, nunca foi contra o sexismo. A primeira luta era contra os preconceitos de raça, né, a discriminação. Só depois que elas foram perceber que o sexismo é algo tão perigoso e muito maior do que o racismo, né? Porque não é a cor do homem que nos explora. Quem nos explora são todos os homens, não tem uma cor específica para ele. Então, não é a questão só do racismo, é a questão da dominação do homem. O que nos domina nesse momento, é lógico que precisamos ser antirracistas, precisamos dessa luta, precisamos de mulheres negras, mas não adianta lutar pelo racismo enquanto não entendermos o que é o sexismo. Enquanto a gente não for antissexista, a gente não adianta levantar a bandeira do antirracismo. Não tem como, a gente precisa ter as duas juntas trabalhando igual. A gente tem que ser feminista e antirracista. A gente precisa ser antissexista e antirracista. Porque só uma coisa só não vai nos libertar. Uma mulher negra que não é feminista, ela não vai se libertar do racismo, e nem uma mulher antissexista que não luta contra o racismo, ela vai se libertar. De alguma forma, ela vai estar presa nessas raízes da dominação patriarcal. E aí eu indico, deixa eu pegar aqui, um livro maravilhoso que também é da Bell Hooks, que é E Eu Não Sou Uma Mulher, é esse aqui. Que aqui ela vem trazer exatamente, E Eu Não Sou Uma Mulher, também é da Bell Hooks, que ela também ela vai trazer especificamente nesse livro sobre essa questão antissexista e antirracista, né? Da luta das mulheres negras no início, apenas contra o racismo. Elas não se atentavam, né? Que naquele momento... Emily, só um minuto, meninas. Emily, abre aí o portão para mim, por favor, Emily. Elas não estavam atentas que, enquanto elas eram escravas, elas escravas de homens. Não era questão só de ser branco, as mulheres também. Quantas mulheres escravizaram outras mulheres? Quantas mulheres ainda escravizam mulheres? Não é simplesmente só homens, não é só... Por isso que é antissexismo. Porque o sexismo, ele está dentro de mulheres tanto quanto dentro dos homens. Então, se a gente luta só contra e aí a questão do sexismo fica onde, né? Tem uma história nesse livro da Bell Hooks que eu acho assim, eu chorei. Eu estava na casa de praia semana passada, que o Gerardo foi lá, né, conversar com a gente, que ela conta a história de uma mulher branca que chega em casa e pega o seu marido estuprando uma menina escrava que tinha apenas 13 anos, né, uma menina negra, na sua fazenda. Aí o que é que a mulher branca faz? Pega a menina negra de 13 anos, coloca dentro do quarto de defumação, né, aquele quarto super quente que defumava folhas. Durante 30 dias, essa menina era espancada, para ela aprender, quando ela tivesse grande, ela aprender a se comportar diante de um homem e nunca mais ela seduzir um homem. Você está entendendo a questão do sexismo aí? Aí teve uma questão racista ou teve uma questão antissexista, uma questão sexista? Essa mulher, se ela fosse antissexista, ela teria tido essa atitude tão perversa com outra mulher. Ela não reconheceu que a menina era vítima, ela não reconheceu que o agressor era o marido dela, era um homem, era um monstro. Ela simplesmente sofreu o racismo. Que a menina negra não tinha alma, que era sedutora, que a menina negra não sabia se comportar diante dos homens, que ela seduziu o marido dela. Você está entendendo, Ana Letícia, por que a gente precisa fazer essa ligação dentro do feminismo para a gente poder nos fortalecer nessa luta? Então, eu super indico esse livro para você, E Eu Não Sou Uma Mulher, para você se fortalecer dentro dessas questões que tanto está lhe perturbando, tá certo? É uma linha muito tênue, né, entre esse tipo de coisa. Sim. Quando você falou sobre se foi racismo ou se foi sexismo, eu
Assim, com todo respeito, eu discordo um pouco dessa parte, não é como uma mulher negra, porque mulheres brancas ainda cometem racismo com homens negros. E aí eu Sim. acho que essa escala de privilégios, ela é muito tênue para a gente caminhar nela, sabe? E quando a gente fala sobre esse caso, é um caso muito sensível, que envolve a sexualização de uma menina negra, que envolve a sexualização de um povo que foi escravizado. Por isso a comunidade negra ela é tão conjunta, sabe? E eu acho que ainda tem um caminho muito bom para ser caminhado até a gente conseguir unir essas duas comunidades, exatamente por esse embate de ideologias sobre vivências e vivências, sabe? Mas é isso, a gente tem que caminhar para ver um lugar melhor para todos nós, é verdade. Tem que ter uma interseccionalidade nos discursos. Sim. Eu espero muito que a gente consiga dialogar abertamente sobre isso, né? Sobre feminismo e racismo com todas as mulheres. Que a gente possa nos unir, né? Que a gente precisa muito dessa sororidade, que a gente precisa muito estar unidas, né? Para a gente defender os nossos direitos, que cada dia estão sendo cada vez mais vetados, que estão sendo cada vez mais negados, né? E que a gente precisa tanto defendê-los agora, principalmente nesses tempos sombrios. Mas é isso mesmo, né? Tem aqui uma questão que o Anderson colocou e o Felipe Matos pediu a fala. Então, acho que eu vou ler logo aqui a do Certo. Anderson, né? Certa vez, meus vizinhos estavam brigando, fiquei preocupada e fui ver pela janela. O rapaz estava batendo na garota. Liguei para a polícia, pedi urgência, expliquei tudo. Infelizmente, a polícia passou na rua 20 minutos depois e apenas passou na rua. Não parou, não conferiu nada. Então, perceba essa dificuldade de relação com a polícia. Uma viatura policial que contém apenas homens machistas, até que ponto essa demora não é proposital? E aí, depois que você responder essa questão, aí o Felipe Matos pode falar, que ele se inscreveu para falar. Gente, aqui na nossa conversa tem um policial que é aluno de mestrado da Faculdade de Educação, que é o Josivan. Eu acho que ele poderia até falar um pouco, né? Porque eu acho que ele conhece por dentro essa corporação, como é que tudo isso é trabalhado, mas a gente sabe que é proporcional, sim, né? A gente sabe que talvez quando o homem escuta que é uma briga de casal, ele já demora porque já se tem naquela cabeça dele que quando chegar lá a mulher não vai aceitar prender, a mulher não vai deixar levar o marido, né? Ah, ela tá lá porque ela gosta, a maioria das mulheres gosta. E uma vez eu conversando com um amigo policial, ele me disse assim, Patrícia, muitas vezes as mulheres dos policiais apanham muito, são grandes vítimas, são mulheres de policiais, mas a gente quase não vê, né, elas denunciando, porque elas até denunciam, mas quando a viatura chega na casa delas, que o marido diz que é policial, eles vão embora. Então, existe uma proteção, sim, existe uma negação da polícia, sim, existe machismo, sim, existe o patriarcalismo, sim, existe o sexismo, sim, quando a gente chama a polícia e quando ela não está preparada, né? Então, eu acho que, como eu falei, a gente precisa, sim, de uma polícia feminina, né, de uma PFEM dentro das viaturas, exatamente para atender essas ocorrências. Eu acho que a gente vai ter se sentir um pouco mais segura. E a outra pergunta era? É o Felipe Matos que pediu fala. Tá, pode falar, Felipe. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, por esse espaço de compartilhamento de conhecimento. Eu queria dar uma retomada, assim, até na fala da Tânia, que eu li no chat, ela falou sobre a representação, né, das mulheres na política. Infelizmente, a gente vê, por exemplo, políticas que viriam a estimular a presença de mulheres na política, sendo às vezes até burladas. O Senado ele aprovou 30% do fundo partidário para candidaturas femininas. Só que a gente vê os representantes dos partidos muitas vezes colocando suas filhas, suas companheiras nessas candidaturas, e os textos, às vezes, quando eles não pontuam muito bem como é que vai ser distribuído esse dinheiro, sabe? Então, a gente vê essa manobra, sabe? Por mais que a gente vai lutando, a gente ainda percebe ainda esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria pontuar na verdade, novamente, né, agradecer, porque os textos da Bell Hooks são os textos que eu mais me identifico,
quando eu penso no feminismo, porque muitas vezes ela traz a masculinidade negra, traz questões do homem preto, que em outros textos feministas eu encontrei, na verdade, foi várias questões de racismo ou então de transfobia, sabe? Então, a Bell Hooks, para mim, é uma das escritoras favoritas. E a minha pergunta é para Patrícia, não é isso, se eu não me engano, é sobre como a gente faz, quais são as possibilidades que para a gente retomar essas questões do feminismo para dentro da comunidade, sabe? Porque eu permeio entre o campo da academia e o campo da periferia. E aí eu percebo que muitas vezes, quando a universidade vai para a comunidade, às vezes é numa perspectiva muito até colonizadora, assim, vou levar meu conhecimento. Sendo que dentro da comunidade eu percebo mulheres com vivências, com práticas, com coisas incríveis que eu penso, meu Deus, como que isso não está sendo estudado, sabe? Então, quais as possibilidades da universidade se aproximar de fato da comunidade, levando, na verdade, trocando esse conhecimento para a comunidade? Porque, às vezes, eu vejo na prática a falta, às vezes, da informação, à saúde, à educação, sabe? Mulheres pretas que não conseguem acessar o sistema de saúde, às vezes, por falta de uma informação, sabe? Então, como que as possibilidades da gente fazer essa aproximação? Ô, Felipe, sua pergunta é, assim, sabe, maravilhosa. Gosto muito de falar sobre isso, como a gente faz intervenções na comunidade. E aí vou lhe falar das minhas experiências dentro da Associação de Mulheres, né, que já vai completar 25 anos no próximo ano, a nossa associação. Ela foi fundada com o objetivo de reunir mulheres e a gente tentar nos organizar para nos proteger dentro do bairro, porque o número de feminicídio aqui no Conjunto Palmeiras era muito grande, e era tão grave que as mulheres eram assassinadas nas ruas, as mulheres eram assassinadas nas casas dos patrões, quando iam trabalhar, e a gente ficava sabendo e a gente nada podia fazer. Então, a gente tinha aqui a presença de um padre, o padre Chico Moza, que o Gerardo teve também, né, a honra de conhecer, e ele foi nos fortalecendo e nos orientando para que a gente formasse a associação, para que a gente conhecesse os nossos direitos e a gente começasse a aprender a nos defender das violências domésticas, do feminicídio, e a gente fundou essa associação. E agora, dentro da associação, nós temos várias mulheres que fazem parte dos ciclos acadêmicos, né? Nós temos a Emanuela, eu, Isiane, já são doutoras, mestrandas, e a gente não se desligou. Então, a gente continuou trazendo os conhecimentos da universidade para dentro da associação de uma forma muito tranquila, de uma forma em que a gente consegue dialogar, né, com elas, e, ao mesmo tempo, a gente também consegue linkar algumas atividades da associação com a universidade, trazendo professores para dialogar alguns temas, né? A gente sempre tem presença de professores da UFC, da Unilab, da UES, de outras universidades dentro da nossa associação. Então, trazer alguém da academia não é algo tão assustador, porque a gente sempre teve esse link, a gente sempre teve essa preocupação em buscar por conhecimento, né? De forma muito tranquila, de forma muito acessível. Agora, levar as mulheres para dentro da academia é um tanto mais difícil. Eu coloquei esse link da reunião de hoje no grupo da associação a semana inteira, e eu acho que não tem nenhuma das mulheres aqui da associação. Então, parece que tem uma barreira. Quando eles vêm para cá, a gente acolhe, mas ir até lá é algo que é como se o caminho fosse pedregoso, né? É como se aquele lugar não me pertencesse. Quando eles vêm para minha casa, eu acolho, eu recebo, estou preparada, mas eu ir até lá, eu não me sinto bem, aquele espaço, aquele local, porque é um local classista. A universidade é um local de classe, é um lugar onde a gente nem sempre se sente bem, é um local onde tem muitas regras, até as paredes nos falam que aquele não é o nosso espaço, né? Quando uma mulher que mora dentro de um barraco chega numa construção gigantesca daquela, ela se perde, ela não sabe para que lado vai, ela fica sem entender, porque até mesmo a estrutura do local é muito perverso, é muito classista, é muito assustador, não é um local acolhedor, não é um local em que a gente entre e se sinta assim maravilhada, né? Então, é um local onde muitas coisas são escondidas, onde as pessoas se olham com um olhar muito superior, né? Onde as pessoas se falam com muita superioridade. Então, é um local que nos deixa inseguro,
segura, mas que a gente precisa desses espaços que o PET está fazendo, esses grupos, essas rodas de conversa, para aproximar essas mulheres aos poucos, lentamente, fazer com que elas percebam que esses locais também são delas, que elas são pertencentes de todos os espaços, que a gente precisa ouvi-las, que a gente precisa das vivências delas, que elas têm saberes incríveis, têm conhecimentos que a gente, lendo Bell Hooks, de frente para trás, a gente ainda não vai ter o conhecimento que essas mulheres têm de vivências, de violência doméstica, de machismo, de sexismo, de racismo, porque elas têm a prática, elas têm todo dia essa violência no cotidiano delas. Então, é importante que a gente comece também a escutá-las, né? Todas as vezes que eu participo de palestras, de roda de conversa dentro da associação, eu falo muito pouco e escuto muito mais, porque elas têm tanto para nos falar. Quando a gente fala de violência doméstica, esse tema, na primeira frase elas já interrompem. Ah, porque meu marido, porque meu filho, porque meu vizinho, porque a minha amiga, e aí eu deixo elas falarem, porque até o local de escuta, até a voz dessas mulheres são silenciadas. Os locais de escuta são restritos, e quando elas têm essa possibilidade de falar, a gente precisa garantir essas falas. A gente precisa garantir esses desabafos, a gente precisa estar preparado para ouvi-las, né? E a gente precisa dialogar com esses textos fáceis. A gente precisa dialogar usando as nossas palavras que a gente usa aqui. Quando eu vou conversar com as mulheres na periferia, eu não vou chamar o pênis de pênis, não. Vou falar o pau, o cacete, vou falar a palavra que ela está acostumada a conhecer. Eu não vou falar de vagina para a mulher usando somente a vulva. Que vulva? Uma mulher de 50 anos, analfabeta, que tem pouco acesso, vou falar de vulva com ela? Eu vou falar da palavra que ela entenda, né? Vou usar a perereca, a precheca, a xereca, seja algo que ela consiga entender do que é que eu estou falando, do que é que a gente quer dialogar naquele momento. A gente precisa se desprender também desse academicismo, né? Dessa coisa que nos prende, que, porque agora estou fazendo mestrado, agora eu sou uma doutora, ou agora eu tenho uma graduação, eu tenho que chegar lá e mostrar o que foi que eu aprendi, porque agora eu tenho outro nível. Que nível? Que nível? Enquanto você tiver o seu nível, a gente vai estar sendo covarde com as mulheres. Enquanto você estiver mantendo esse nível, a gente vai estar sendo classista. Você está trazendo para dentro da periferia esse classismo que é imposto dentro da universidade, né? Essa coisa absurda que a gente não se sente no direito de falar as coisas que a gente aprendeu aqui, da maneira que a gente aprendeu. O Hux colocou eu não sei agora onde está, eu tinha até marcado, uma parte que ela fala buceta mesmo, né? Eu lembrei agora, na parte da liberação do sexual, que ela disse que as mulheres prostitutas, elas trocam a buceta, né? Para poder ter alguns ganhos, e ela se preocupa nessa troca material, porque ela tem medo que as mulheres, as prostitutas, elas percam a autonomia dos seus corpos. E é o certo, se ela falar assim, enquanto elas estiverem vendendo prazer, vendendo seus corpos nas noites orgiásticas, tarará, as mulheres vão entender o quê? Então, se eu colocar na periferia, enquanto as mulheres vendendo sua buceta para poder garantir a sobrevivência, elas não terão totalmente autonomia sobre seus corpos, porque elas acabarão cedendo aos caprichos dos homens. Elas vão compreender, né? Então, a gente precisa ter esse acesso, e aí eu digo para você que a gente precisa participar de associações de bairros que tem mulheres, precisa participar dos fóruns de mulheres, das ONGs. É a única maneira que a gente tem de nos aproximar, Felipe, dessas mulheres, né? É participando do que tem na comunidade, é se engajando, é frequentando. Não adianta a gente ir lá na associação porque foi chamada para uma palestra. Participe, se engaje, vá para a luta, fique próximo, né? Lute com elas, conviva com elas, porque é uma maneira da gente fazer com que ela acredite que a universidade tem conhecimentos e que nós não somos superiores. Nós não somos superiores, porque todo dia elas nos veem. Eu estou vendo a Patrícia todo dia ali, ela é igual a mim. Quando ela for falar, ela vai falar com a linguagem que eu conheço, né? Aí, se eu só chego, elas dizem assim, olha, uma professora, já tem toda aquela fantasia que eu sou a super mulher falando. E se eu estou lá dentro da associação, é a minha companheira falando, né? É a nossa camarada que está aqui, que veio falar, que veio trazer para a gente o que ela aprendeu. Está entendendo, Felipe? Por que a gente precisa se aproximar?
É isso. Eu queria só lembrar que o link da presença, né, para ganhar certificado está no chat. Então, por favor, não esqueçam de preencher, senão não tem como a gente mandar o certificado. Eu gostaria de saber se alguém tem mais algum questionário, alguma questão para botar aí no chat, então, para falar, porque senão a gente eu já vou passar para a Patrícia falar assim, as considerações finais, né? E de antemão quero agradecer muito, Patrícia, por ser essa pessoa tão disponível. Gente, pense numa mulher agradável de conversar, que não colocou nenhuma dificuldade para estar aqui, gente. E, assim, muito obrigada por essa disponibilidade. A gente fica, assim, imensamente feliz com você estar aqui. Ai, meu Deus. É, assim, uma honra para o PET, para o GG PET, ter você conosco nessa roda de conversa. Eu gostaria de agradecer também todo mundo que está aqui. Assim, que momento maravilhoso de conversa. E é isso, Patrícia. Acho que ninguém levantou a mão, nem colocou nada no chat, então só ali parabenizando você, né? Todo muito bem mesmo, porque você arrasou. Então, acho que você já pode assim, dar as considerações finais, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez. E se o Gerardo também quiser falar alguma Suiane, coisa, né? tu me deixa com os olhos cheios de lágrimas, de felicidades. Mas só agradecer a oportunidade, dizer que eu estarei sempre disponível quando for para falar de mulheres, com mulheres, quando for para a gente falar do feminismo, dessa luta que é tão importante. Espero logo, logo a gente poder se ver, quero abraçar cada uma, viu? E quero dar um abraço assim, de dizendo assim, obrigada por estarem fazendo isso, por estarem fazendo com que o PET discuta gênero, com que o PET discuta essas questões. Eu estou maravilhada, sem palavras com a atitude de vocês. Eu acho que o PET há muitos anos não tinha tanto vigor, sabe? Não tinha tanta força feminina reunida. É por isso que as mulheres me encantam tanto. Então, assim, só agradecer, dizer que foi maravilhoso, as perguntas, poder dialogar, poder aprofundar a leitura para trazer para vocês conhecimento, por poder dividir com vocês experiências, vivências. Espero que a gente se veja mais vezes. E vamos finalizar com a frase que a Bell Hooks disse, né? Que a sororidade, ela é importante. A sororidade, ela tem forças, né? Ela é potência, ela tem potencial. Então, eu acho que cada uma hoje, de nós e cada um, podemos voltar para nossas casas e lembrando sempre dessa palavra da sororidade, dessa frase, e que o feminismo não é anti-homem, viu, Gerardo, e todos os homens que estão aí, nós não somos anti-homens, nós somos antissexistas. Só falar também, Paty, rapidinho aí, agradecer enormemente a sua disponibilidade, né? Para quem não conhece, a Paty, ela fez a graduação lá na nossa universidade, né? Que é dela também, evidentemente, e ela trabalha com mulheres em situação de rua. Quer dizer, não é uma coisa tão, sabe, tão simples e tão fácil, né? De você encarar uma série de coisas, de violências, e, enfim, né? Então, ela tem sempre muito a dizer, né? Realmente hoje ela, quer dizer, cada vez mais ela vem se afirmando, né? Não só pela escrita, não só como intelectual, mas como militante também, que não deixou de ser militante, né? Que é mãe, que é companheira, que é amiga, entendeu? Então, assim, só alegria, só alegria. E agradeço muito pela sua amizade também, acima de tudo, entendeu? Agradeço muito por participar de alguma forma da sua formação. E aprendo constantemente. Acho que é muito isso também, aprendo muito. Do mesmo jeito que eu aprendo muito com as meninas do PET. Todo dia elas me ensinam uma coisa diferente, né? Eu aprendo enormemente, sabe? Eu adoro aprender, sabe? Eu vou ficar bem velhinho, querendo aprender mais. E é isso aí. Então, Paty, só agradecer. A Paty está na reta final do mestrado, está perto de defender aí a dissertação, já está todo mundo convidado aí para a defesa da Paty, né? E rumo ao doutorado aí, né? Então, muitíssimo obrigado, e acho que a academia precisa cada vez Deus mais, quiser. né, de mulheres comprometidas, como é a Patrícia aí, tá? Então, agradeço demais, Paty. Valeu demais. Obrigada, professor, por tudo.
também queria Pode falar, Amanda, desculpa. Eu também queria agradecer a Patrícia, porque essa tarde foi maravilhosa. Assim, vários apontamentos super necessários. Eu acredito que, é como a Suiane falou, né? No começo, a gente sai daqui revigorada, né? Revigorada e tentando buscar cada vez mais. Né? Eu quero te dizer que eu quero te conhecer, viu? Pelo amor de Deus, quando a gente voltar no presencial, a gente vai marcar um café. Vamos marcar lá na Dona Paula ou lá no Wilson, que é o meu ponte Mauro Gerardo. A gente toma café lá no Wilson, viu? Não, e a sala do PET, na primeira reunião, a primeira festa do PET, você está convidado também. Né? Oxe, faço questão de conhecer mulheres, quero estar perto dessas mulheres que organizam, que lutam, que insistem, que defendem. É com vocês que eu quero estar. Eu queria também agradecer, Patrícia, sua fala, como sempre, potente, maravilhosa. É uma honra para a gente do GG ter você aqui com a gente. Mas eu também queria agradecer ao professor Gerardo, porque está dando esse apoio, né? É muito importante ele dar esse apoio para o nosso grupo, né? Então, professor Gerardo, também muito obrigada. E é isso, gente. Sim, o Gerardo topa nossas ideias, entra com a gente nas ideias, facilita o contato com gente maravilhosa como a Patrícia. E eu queria só lembrar, gente, que essa reunião vai ficar, essa roda de conversa vai estar gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, se você conhece alguém que gosta, então já manda para essa pessoa que a gente vai disponibilizar. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, né? E também tem o nosso canal no YouTube, e tá lá no Instagram. Vocês entram lá no link da bio e vai direto para lá. E essa roda de conversa vai estar lá no YouTube. E eu acho que é isso, e agora é só agradecimento mesmo. Obrigado, meninas. Obrigado, Gerardo. Ok, valeu. Parabéns a todos, a todas e a todos aí por tudo. Tá? Vou parar de gravar aqui e vou encerrar aqui o papo. Como é que para de gravar esse negócio de novo? Eu nunca sei direito. Até que interromper a gravação. Pronto, aqui vamos interromper a gravação.